Beleza, pessoal? Nossa segunda videoaula, aula de História, 8º ano, professor Jandir, e nós vamos então voltar novamente ao assunto da aula passada, que é período regencial. Pode passar, Francisco? Então nós vimos nas aulas anteriores que houve essa questão das regências. Por que dessa regência? Por que então o Brasil então chegou aí essa questão da chamada regência? Então, nós vemos aí então que nós temos aí a regência trina temporária, ou que vai ficar ali realmente apenas para até conseguirmos chegar então à chamada regência trina permanente, que durou de 1831 até 1834. Ok, Francisco? Ela era composta por Francisco Lima, Braulio Muniz, bem como também Costa Carvalho. Então cada um tem a sua notoriedade, podem olhar no slide aí que nós vamos ver as diferenças entre cada um desses três figuras dentro desse momento no Brasil. Era um caráter mais liberal, menos conservador. Então, e tinha um objetivo mais ou menos de manter então o status quo aí, ou seja, e também controlar, combater as revoltas dentro do Brasil que estavam ocorrendo no Brasil desde ainda o início do Império. Então, o próprio Dom Pedro I já enfrentou algumas revoltas, algumas rebeliões, e ainda o Brasil então estava num momento bastante conturbado. Nesse momento então, os grupos políticos do Brasil são redesenhados. Nós vamos ter então o primeiro grupo, que são os restauradores. Então esses buscavam ainda manter o Império Brasileiro ligado a Portugal. Nós vamos lembrar aí que o Brasil, antes de se tornar independente, ele estava formado, chamado Reino Unido de Brasil, Portugal, Brasil e Algarve. Então esse grupo ainda buscava manter então esse Reino Unido aí. Ele era composto principalmente por portugueses, descendentes de portugueses, e todo aquele grupo que estava envolvido com Dom Pedro durante o Império, ou o governo de Dom Pedro. Ele era liderado principalmente por José Bonifácio, que nesse momento, o guarda de Dom Pedro, que viria a ser Dom Pedro II, ou Pedro de Alcântara. Vou passar agora, Dom Pedro. Então nós vamos ter no nosso momento também os chamados moderados. Eles queriam então manter essa estrutura que existia, porém eles queriam o fim da vitalidade do Senado. Então quer dizer, o senador naquele momento ele era perpétuo, uma vez que chegava ao poder ele ficaria por um bom tempo, ou até a morte o levar. Então esse grupo queria então terminar com essa vitalicidade aí do Senado. Eles eram formados principalmente por grandes proprietários rurais, que defendiam então a escravidão. Não podemos esquecer aí que a escravidão no Brasil ainda vai muito tempo, vai perdurar por todo o Segundo Império ainda. Eles eram, em geral, monarquistas. Eles eram também favoráveis, tem essa manutenção aí desse regime centralizado. Então, enquanto todo mundo buscava aí uma descentralização do poder, no Brasil ainda nós temos essa ideia ainda de centralização, ou pouco ainda aí do que nós chamamos de absolutismo. Eles eram contrários então ao retorno de Dom Pedro, diferentemente do outro grupo, que buscava então esse retorno de Dom Pedro ao Brasil. Esse grupo era contrário, então eles defendiam algumas ideias, a manutenção do poder e tudo mais, mas não desejavam então o retorno de Dom Pedro ao poder. Esse grupo é liderado principalmente por Padre Feijó. Ok, Francisco? E, claro, no terceiro grupo, são os chamados de exaltados, ou liberais radicais. Eles defendiam o federalismo, bem como também a democratização da sociedade. Muitos desses aí já eram até mesmo republicanos. Não podemos esquecer que nesse momento aí o mundo todo, os regimes republicanos começam a surgir. Em 1777, nós vamos ter a independência dos Estados Unidos, onde nós vamos ter aí a independência do país e a transformação desse país em uma república. Então, esse republicanismo já está em voga no mundo, essa ideia diferente de governo já está em voga no mundo. Claro que é diferente do que hoje a gente tem essa dificuldade de entender as monarquias, mas nesse momento a república é algo novo. E as porta-vozes desse aí, simplesmente são políticos da classe média,
que já existia nesse momento então uma classe média, principalmente urbana, e defendiam essas ideias nesse momento bastante radicais, se vamos ver, para o momento. E o seu porta-voz principalmente é Borges Fonseca. Ok, Francisco? Então, nesse momento, os regentes nomearam como ministro da Justiça Diogo Antônio Feijó. É o padre e, ao mesmo também, deputado. Então, a sua principal missão era evitar e reprimir as revoltas que vinham ocorrendo no Brasil, nós já vimos aí. Nós vamos também, na próxima aula, trabalhar somente essas questões dessas revoltas que ocorreram dentro do período regencial. Esse ministro Feijó vai criar a chamada Guarda Nacional. Então, nesse momento, o Brasil ainda não está com o exército totalmente organizado, a polícia também não é muito precária. Podemos esquecer que quando Dom João volta a Portugal, ele volta com todo o armamento, está com ele, porque ele era o rei português, então a Guarda Nacional era portuguesa. Então esse exército volta com Dom Pedro. Mesmo quando o Brasil se torna independente, muitos desses que estavam no Brasil, que eram soldados portugueses, acabam voltando a Portugal. Então o Brasil está, nesse momento, com dificuldades de se defender. Crença da Guarda Nacional nada mais é que milícias que cada senhor de engenho ou outro proprietário de terra pode manter. E é nessa situação aí que é o primeiro passo, vamos assim dizer, para o coronelismo, que nós vamos ver também mais tarde, aí, por volta do 9º ano, nós vamos entender melhor essa questão aí, então, do coronelismo. Pode passar, Francisco. Então, em 1832, nós vamos ter a aprovação do Código Penal, Processo Criminal. Nesse momento, é um conjunto de leis que concede poder aos juízes de paz. Esses juízes de paz eram pessoas que eram escolhidas entre os grandes proprietários, os poderosos, a aristocracia nacional, e eles servem como juízes. Então, em 1832, Feijó, então, renuncia ao cargo após tentar dar um golpe e se manter ele como regente único. Quando o golpe fracassa, ele acaba desistindo e largando o cargo de ministro. Mesmo que o golpe tenha fracassado, algumas reformas vieram a ser implantadas, chamado avanço liberal. Nós vamos ter um Código Processual Criminal. Então, primeira vez que o Brasil tem então, um habeas corpus, ou seja, você não pode ser preso sem que haja um motivo legal para isso. Nós vamos ter também o ato adicional de 34, que é a reforma à Constituição de 1924. Então, toda lei que vai na Constituição, ela não pode ser retirada. O que isso cria é o quê? Um ato adicional para corrigir um erro que tenha dentro da Constituição. Nós vamos ter também instituído o federalismo, ou seja, nesse momento vão ser criadas as assembleias legislativas provinciais. Não podemos esquecer que nesse momento, no Brasil, não há estados ainda, e sim províncias. Então, vocês querem entender melhor essa questão de estado e província? Procurem aí na internet aí que vocês vão entender melhor o que é, qual a diferença entre estado e província. Claro que vocês vão ver que tem bastante diferença isso aí. Então, nesse momento, é as assembleias provinciais. Não estamos ainda estaduais, porque ainda não é estado. E nesse momento também, a chamada regência trina, que está lá na Constituição, é substituída por uma regência una. Então, esse ato adicional, ele vem substituir isso. Quer dizer, ao invés de ser uma regência trina, ou seja, 3 pessoas governando o Brasil, vai ser, a partir desse momento, apenas uma. E em 1834, morre Dom Pedro I em Portugal e, é claro, acaba também aí com os ideais dos restauradores. Sem Dom Pedro, não havia por que haver os restauradores. Então, entre 35 e 37, nós vamos ter o quê? A regência una de Diogo Feijó. Esse mesmo que lá, um pouco anterior, tentou dar o golpe e se tornar regente único. Nesse momento ele consegue, ele se torna nesse momento então o regente do Brasil. Ele foi eleito por voto direto, mas ainda assim ele sofre uma grande oposição. Então vamos estourar várias revoltas no Brasil, principalmente a cabanagem e a revolta farroupilha, que está diretamente ligada a essas questões da regência. E ainda nós vamos ter na Bahia, aqui mesmo na Bahia,
a revolta dos malês. Claro que essa revolta dos malês ela não está ligada à questão da regência. Ela está ligada diretamente ao quê? Aos problemas de negritude e escravidão que haviam no Brasil. Então, é claro que é no mesmo momento, porém ela não está ligada a esses problemas da regência. Ela está ligada diretamente às questões de negritude e à questão da escravidão, que nós vamos ver então na próxima aula, quando nós vamos estar trabalhando todas essas questões das revoltas que ocorreram no Brasil na regência. Nós vamos estudar então melhor essa questão aí da revolta dos malês, da cabanagem e da farroupilha. Claro que vão estourar ainda outras rebeliões dentro do Brasil nesse momento aí. Nós vamos ter nesse momento também, com o Diogo Feijó, a divisão dos liberais moderados. Então, vão se criar dois grupos dentro do mesmo partido, chamado os progressistas, que são a classe média urbana, são proprietários rurais, alguns membros também do clero. Não podemos esquecer que o próprio Feijó é padre, mesmo sendo um deputado, ele também é padre. Então ele é parte do clero. Eles são favoráveis a Feijó e às mudanças do ato adicional. Nós vamos ter também no outro grupo, contrário, os chamados regressistas, que são na maioria grandes proprietários, grandes comerciantes e burocratas. E, claro, centralizadores e contrários ao ato adicional. Há, nesse momento também, uma contradição dentro do governo de Feijó. Se ao mesmo tempo que ele é liberal do ponto de vista estadual, ele é extremamente conservador quando se fala no regime federal. Pois, se ao mesmo tempo ele dá liberdade às províncias, ele retém todo o poder federal para si. Então isso acaba criando uma certa problemas dentro do próprio governo de Feijó. Ele vai também provocar a ira dos grandes proprietários e isso vai assustar nesse momento muita gente, pois ele apoia o fim da escravidão. Então Feijó acaba, vamos assim dizer, cutucando onça com vara curta. Então nesse momento, veja, a grande poder econômico do Brasil é os cafezais. Então, o açúcar já deixou de ser o grande ganho econômico do Brasil, mas o café já está se depontando, está se tornando o grande produto de exportação nacional. Isso nós vamos ver futuramente, quando nós vamos falar do Segundo Império, nós vamos estudar melhor essa questão aí, de como o Brasil se tornou, ou como o café veio a se tornar um grande produto nacional. Então, não vou atrapalhar, lá quando nós falarmos do Segundo Império, nós vamos ver melhor essa questão aí, questão do café, como o café veio a se tornar um produto tão importante para o Brasil, tão importante que até hoje ele é importante. Então, nessa questão também, ele vai acabar se desentendendo com a própria imprensa. Então, como ele era constantemente atacado, não podemos esquecer que nesse momento a imprensa, ela apoia os grandes proprietários, então eles constantemente estão atacando. Ele decreta, então, em março de 1839, uma lei limitando a liberdade. Claro que isso vai criar um certo desgosto entre Feijó e a imprensa no Brasil. Então, nesse momento, ele tem uma atuação muito limitada. O Congresso, o Senado vão limitando muito os poderes de Feijó. Claro que nada a ver com o que está acontecendo hoje, sendo responsabilizado também pelas próprias revoltas sociais que vinham correndo dentro do Brasil. Então, de repente, estourou Farroupilha, estourou a Baialada, é um problema local, mas que é jogado ou culpado é Feijó. Nesse momento, então, não tendo nenhum respaldo político nacional, ele acaba novamente renunciando. Ok, Francisco? E nesse momento nós vamos ter então a regência una de Araújo Lima, de 37 até 40. Nesse momento nós chamamos nós vimos na primeira aula, a questão do regressistas no poder ou retorno da centralização monárquica. Neste momento é criada a chamada lei interpretativa do ato adicional. Isso é coisa da política e da justiça brasileira, ou seja, nós vamos criar uma lei simplesmente para anular a lei, o ato institucional, porque nós já vemos aí. Então, toda a lei que é colocada
dentro da Constituição, ela não pode ser retirada. Você não pode falar, não, vamos riscar aqui, vamos tirar essa lei. Ela não pode. Então o que se faz? Se cria uma lei contradizendo a lei anterior. Então, ou seja, eu anulo aquilo que vinha anteriormente. Caso, mais uma vez, aí, da justiça das coisas que acontecem dentro desse nosso país chamado Brasil. Mas vamos lá. Isso vai fortalecer o poder central e diminuir a autonomia das províncias. Então ele volta ao quê? Ele quer o centralismo. Feijó, mesmo sendo contraditório, ele conseguiu alguns avanços dentro dessa política, vamos dizer, progressista, dentro dessa política de divisão de poder. Já com Araújo Lima, nós vamos ter um regresso, ou seja, a total centralização. Todo aquele poder que então as províncias já tinham conseguido, com essa chamada lei interpretativa, acaba anulando completamente e totalmente, então, toda essa, vamos dizer, liberdade que então o Estado ou as províncias chegaram até ter. E claro, devido a isso aí, nós vamos ter então um aumento aí nas disputas entre regressistas e progressistas. Ok, Francisco? Nós vamos ter nesse momento chamado regresso conservador. Porém, nós não vamos conseguir, não vai se conseguir controlar as rebeliões locais. Novas rebeliões vão estourar no país. A Sabinada, a Balaiada. Então, mas quem era o culpado? O culpado das rebeliões não era Feijó? Ficou então em branco. Quer dizer, peraí, mas como assim? Feijó estava no poder e ele era o culpado das revoltas. Mas Feijó saiu e outras rebeliões surgiram. A Farroupilha continuava. A Farroupilha foi uma das revoltas que mais durou no Brasil. Foram 10 anos. Só no reinado, no Segundo Império, é que nós vamos ter o fim da Guerra dos Farrapos. Então, o próprio Araújo Lima acabou ficando sem base para seu governo. E o que fortaleceu fortemente e lentamente aquela questão de que o Brasil precisava realmente do quê? Do poder do imperador. E assim vai se abrir as portas para um novo fato dentro do Brasil, que é o chamado golpe da maioridade. Então, insatisfeito com essas mudanças, veja, então, nós temos lá os progressistas temendo perder o poder que já tinham conseguido. Quer dizer, eu experimentei um pouquinho do poder, e os caras vêm aqui e falam, não, pera, eu perdi isso aí. Então, o que eu faço? Mais uma vez, então, eu faço outras maracutaias. O Brasil é muito cheio, infelizmente o Brasil é muito cheio disso politicamente, o Brasil é muito cheio disso. Nós vamos ter o quê? Agora a criação do chamado Clube da Maioridade. O que eles pretendiam? Antecipar a maioridade de Dom Pedro para que ele pudesse realmente assumir o poder. O que esses caras queriam? Olha, eles pensavam assim, se eu vou apoiar Dom Pedro, com toda certeza Dom Pedro vai me apoiar, eu vou conseguir manter novamente aquelas liberdades que eu já tinha conseguido. Segundo eles, a ausência do rei é que criava essa instabilidade que nós tínhamos dentro do Brasil, e o Brasil, nesse momento, corria o risco de acontecer o que aconteceu em toda o restante da América Latina, ou seja, toda a fragmentação. Se vocês pegarem a história, o mapa da América Latina, nós vamos ver que do México para baixo são todos pequenos países. Alguns até chegam a ser minúsculos dentro da América Latina, ou da chamada do espaço que anteriormente era as colônias espanholas. Então nós vamos ter aí o chamado golpe da maioridade. Claro que vai ser a vitória do grupo liberal, porém com o apoio dos regressistas. Ou seja, então nós vemos que mesmo assim, que eles estão brigando, mas não é por questões ideológicas, de ideias, é sim para ver quem pode ficar no poder. Infelizmente, essa é a grande realidade dentro do nosso país. Ou seja, nós não temos pessoas brigando por ideias. O que nós temos é muitas vezes pessoas brigando por poder. Quem tem mais, pode menos. Ou quem tem mais, chora menos. É isso aí. Então, pessoal, então era isso. Então, Dom Pedro agora, nesse momento, chega a ser imperador no Brasil.
Nós vamos ver então o Segundo Império nas próximas aulas. Na aula próxima nós vamos ver então a questão das revoltas que ocorreram durante todo o período regencial. Até a próxima e falou!